Juízes, capítulo 8. E os homens da tribo de Efraim disseram a Gibeão: Por que é que você não nos chamou, Gibeão, quando vocês foram lutar contra os medianitas? E por que é que você fez isto com a gente? E tiveram uma grande discussão com Gibeão. Mas ele disse: O que eu fiz com os medianitas não é nada comparado com aquilo que vocês fizeram. Até aquilo que o menor homem do povo de Efraim fez tem mais valor do que tudo aquilo que aquele grupo de homens de família de Abiezer fizeram. Pois Deus entregou Oreb e Zeeb, os chefes medianitas, a vocês. E o que foi que eu fiz que possa ser comparado com isso? Quando Gibeão disse isso, os homens de Efraim ficaram menos zangados. Gibeão e os seus 300 homens foram até o rio Jordão e o atravessaram. Eles estavam muito cansados, mas continuaram a perseguir o inimigo. Então Gibeão fez aos homens da cidade de Sucote o seguinte pedido: Eu estou perseguindo os chefes medianitas, Zeba e Salmuna, e os meus homens estão muito cansados. Então, por favor, deem comida para eles. Mas os chefes de Sucote responderam: Por que é que devemos dar comida ao seu exército? Pois vocês ainda não prenderam Zeba e Salmuna. Então Gibeão disse: Está bem, mas quando o Senhor me entregar Zeba e Salmuna, eu vou rasgar a carne de vocês com os espinhos das plantas do deserto. E então Gibeão foi até Tenuel e fez o mesmo pedido aos homens dali. Mas os homens de Tenuel lhes deu a mesma resposta, aquela que os homens de Sucote havia dado. Então Gibeão disse: Quando eu voltar então são e salvo, vou derrubar esta torre. Zeba e Salmuna estavam em Carpor com seu exército, e de todos os exércitos do deserto estavam apenas 15.000 homens, e 120.000 tinham sido mortos. Gibeão foi pelo caminho que rodeava o deserto, ao leste de Noba e Jogbeá, e atacou de surpresa o exército inimigo. Zeba e Salmuna, os dois chefes medianitas, fugiram, mas ele os perseguiu e os prenderam, e o exército inteiro deles foi derrotado. Gibeão, o filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres, prendeu um moço de Sucote e lhe fez perguntas. Então o rapaz escreveu para Gibeão os nomes dos 77 chefes e líderes de Sucote. Então Gibeão foi falar com os homens de Sucote e disse: Vocês lembram de quando vocês me desprezaram? E vocês disseram que não iam dar comida ao meu exército. E eles estavam todos cansados, porque eu ainda não tinha prendido Zeba e Salmuna. E aqui estão os dois. Então ele pegou espinhos das plantas do deserto e os castigou, os chefes de Sucote, e também derrubou a torre de Penuel e matou os homens daquela cidade. Aí perguntou a Zeba e Salmuna: Com quem se pareciam os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam: Pareciam com você. Todos tinham jeito de príncipe. E Gibeão disse: Eles eram os meus irmãos, filhos da minha mãe. E eu juro pelo meu Senhor, o meu Deus, que se vocês não os tivessem matado, eu também não mataria vocês. E disse a Jéter, seu filho mais velho: Levante-se
e mate-os. Mas o rapaz não tirou a sua espada. Ele estava com medo, pois ele ainda era muito novo. Então Zeba e Salmuna disseram a Gibeão: venha você mesmo nos matar, porque para isso é preciso ter coragem de homem. Então Gibeão foi e matou Zeba e Salmuna, e pegou os enfeites em forma de meia-lua que estavam nos pescoços dos seus camelos. E os homens de Israel disseram a Gibeão: você, Gibeão, nos salvou dos medianitas. Portanto, seja o nosso governador, e depois de você, o seu filho e o seu neto. E Gibeão lhes respondeu: eu não serei governador de vocês, nem o meu filho, e muito menos o meu neto. Quem será governador de vocês é o Senhor, o nosso Deus. E continuou: mas eu vou fazer um pedido, que cada um de vocês me dê um dos brincos que tirou dos vencidos. Os midianitas usavam argolas de ouro na orelha, porque eram gente do deserto. E os homens de Gibeão responderam: sim, Gibeão, nós os daremos com muito prazer a ti. Então eles estenderam uma capa, e cada um deles colocou os brincos que tinham tomado dos midianitas. Os brincos de ouro que Gibeão pediu pesaram quase 30 quilos. Isso fora os enfeites, os colares e as contas de púrpura que os chefes de Midian usavam, e sem contar também os enfeites que estavam nos pescoços de seus camelos. Com o ouro, Gibeão fez um pêndulo e colocou-o em Ofra, a sua cidade. Então todos os israelitas abandonaram a Deus e iam lá para adorar o ídolo. E isso foi uma armadilha para Gibeão e a sua gente. Os midianitas foram derrotados pelos israelitas, e por muito tempo deixaram de ser uma ameaça a eles. E a terra ficou em paz durante 40 anos, por quanto Gibeão viveu. E então Gibeão voltou e ficou morando em sua própria casa. Ele foi pai de 70 filhos, pois ele tinha muitas mulheres. Ele também teve uma concubina em Siquém, e ela lhe deu um filho, e Gibeão pôs o nome dele de Abimeleque. Gibeão, o filho de Joás, morreu bem velho e foi sepultado no túmulo de Joás, o seu pai, em Ofra, a cidade do grupo de famílias de Abiezer. E depois que Gibeão morreu, o povo todo abandonou a Deus, o Senhor, e novamente adorou aos deuses dos cananeus. Eles adotaram Baal, Berite, como o seu Deus. Eles não serviram por muito tempo ao Senhor, Deus que havia os livrado de todos os inimigos ao redor. E também não foram agradecidos à família de Gibeão por tudo de bom que ele havia feito ao povo de Israel.